Hoje nossa lição vai abordar um tema de extrema importância, não apenas para a teologia, não relacionado à teologia, mas também para a vida cristã, que é o perdão. Se você se interessou por esse tema, fique na nossa EBD. Após a vinheta, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Bora lá? Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da EBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo na nossa lição de hoje, onde que nós vamos falar sobre o perdão, que é algo tão importante para a vida do cristão. E nós vamos trabalhar em cima do título A Beleza do Perdão. E o tema, o texto que vai nos servir de base é o de Salmo de número 130, versículo 4, que vai dizer assim: Mas contigo está o perdão, para que sejais temido. Ou seja, conosco vai estar o perdão. E dois pontos importantes nós podemos identificar na questão do perdão, que primeiro, o perdão é algo bíblico, ele tem uma base bíblica, e também que além dele ser bíblico, dentro do perdão nós podemos identificar a questão que nós fomos perdoados pelo Senhor. Então, quem somos nós para guardar, às vezes, o rancor ou de negar um perdão para alguém, se Deus também nos perdoou, mesmo nós sendo pecadores? Enfim, vamos deixar um pouco essa questão aí do perdão ao desenrolar da nossa lição, senão adianta todo o tema, todo o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Mas o fato é que você e eu recebemos o perdão. E isso é importante para a nossa vida. Nós vamos identificar nessa lição hoje uma série de coisas que realmente vai mudar a nossa mente, mudar nosso pensamento acerca do perdão. O perdão, ele é um dos mandamentos mais importantes que nós encontramos na Bíblia. Um mandamento importante para quem segue a Jesus. E através do perdão é que nós vamos ter um contato, nós vamos nos aproximar de uma forma maior do nosso Senhor, do nosso Deus. É através desse perdão, por intermédio de Jesus Cristo, que nós vamos estar mais próximos de Deus, justamente porque nós vamos estar sendo perdoados. E também uma coisa um fato é que quando Deus nos perdoa, todo pecado, tudo aquilo que nós fizemos de errado, ele é apagado da nossa vida. Então, por isso que é um fato muito importante a questão do perdão. Mas agora vamos ver definições, na verdade, acerca do perdão. Por exemplo, nós podemos definir perdão como essa palavra perdão, segundo Aurélio, vai estar dizendo assim, que traz a ideia de um ato de generosidade que absolve o culpado de uma pena. Uma outra definição que nós temos também é que seria tirar a culpa de uma pessoa que tenha cometido um pecado ou um crime. Ou mais uma definição que podemos encontrar é que o perdão, podemos apontar o perdão como um procedimento da mente ou do espírito que tem por objetivo extinguir um ressentimento para com outra pessoa ou consigo mesmo. Ou seja, nós temos três definições aí onde que nós podemos aplicar a questão do perdão. E então, podemos dizer que para cada situação, um pouco de cada situação, existe uma aplicação para o perdão. E um fato interessantíssimo é que o perdão ele vai nos trazer a reconciliação com Deus. Como eu falei, nós vamos nos aproximar de Deus através do perdão, porque Ele vai nos perdoar. Eu posso dizer que nós éramos considerados filhos da desobediência, podemos dizer que também mortos em ofensas e delitos, em pecados, e filhos da ira também é uma expressão que a gente pode usar. Mas Deus ele é misericordioso e ele derrama sobre nós essa misericórdia e nos concede esse perdão.
Esse é um fato muito importante. Ou seja, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Abra sua Bíblia aí, ou acompanhe mesmo aqui o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que vai dizer assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, o texto ele já vem, bem dizer, falando, ele afirma aquilo, né, que eu acabei de dizer. Deus ele é riquíssimo em misericórdia e através de Jesus Cristo ele nos vivificou, ou seja, e pela graça sois salvos, ou seja, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós somos salvos, né? Nós somos libertos desses nossos pecados. Então, um fato esse é muito importante. Quando nós liberamos perdão, ou seja, ou melhor, quando nós pedimos perdão a Deus sobre os nossos pecados, e é certo que Ele vai nos perdoar, e também, quando nós liberamos o perdão, quando nós também recebemos o perdão, nós também estamos sendo abençoados e isso vai fazer com que nós tenhamos o nosso relacionamento com Deus também restabelecido. Outra questão é nós crermos no perdão de Deus. Porque muitas das vezes nós pedimos perdão a Deus, mas ainda assim depois vem por algum motivo na nossa mente e ficamos assim, será que Deus me perdoou mesmo? Será que eu estou perdoado? Fica isso na nossa mente, né? Quando nós pecamos, é muito natural a nossa consciência ficar realmente dando aquele alerta que nós pecamos, que nós erramos, que nós temos cometido um erro contra Deus. Isso aí é um fato. Mas uma coisa também importante, que quando nós confessamos esse pecado cometido a Deus, ou seja, quando nós falamos para Ele, Deus, eu pequei por causa disso, não importa a situação, esse ato, né, Deus ele vai nos perdoar e nós temos que crer e passar a viver crendo que Deus nos perdoou. E não de vez em quando vir na mente, será que Deus realmente me perdoou? E ficar pensando que Deus não perdoou. Ou seja, nós nunca vamos viver algo novo, nunca vamos viver a página do livro para viver algo novo, viver o melhor que Deus tem para a nossa vida, né? Você e eu temos que crer que realmente Deus nos perdoou de todo o nosso pecado. Como eu falei, né? A gente não pode ficar com esse nosso pensamento, não, será que Deus me perdoou? Será que não? Como é que é? Será que eu acho que Deus não me perdoou, né? E uma coisa certa que se Deus nos perdoou, não vai existir ninguém que possa nos acusar dizendo que nós estamos ainda em pecados, delitos, nem a nossa própria consciência, porque Deus, que é o nosso Criador, Ele nos perdoou, Ele já passou uma borracha nesse pecado, nesse problema, nessa transgressão que você e eu cometemos. Ou seja, quando Deus nos perdoa, nós podemos ficar com a nossa mente tranquila e em paz em relação aos pecados. Um outro fato também muito interessante é que Deus ele tem prazer em me perdoar, em te perdoar. Muitas das vezes pensamos que Deus ele por algumas questões ou até por coisas que as pessoas falam que Deus ele é carrasco, que Deus ele é cruel, mas as coisas não são por aí. Tá? Deus ele tem o prazer em nos perdoar, ele abomina o nosso pecado, ele rejeita o que tem de pecado na nossa vida, mas ele nos perdoa, ele tem prazer em conceder a cada um de nós o perdão. Ou seja, não importa o que nós venhamos fazer, ele sim, quando nós nos arrependemos genuinamente, de coração, ele tem o prazer sim em te perdoar e me perdoar. Também vamos ler o texto do Salmo de número 51, versículo 17, que vai falar um pouquinho sobre essa questão do perdão, que é um salmo muito conhecido, né? O salmo de confissão e arrependimento do rei Davi. O texto ele vai dizer assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, o coração que tem realmente o arrependimento dentro dele, um arrependimento genuíno, verdadeiro, Deus ele não rejeita, Deus ele não despreza, né? Então, Deus ele nunca vai negar o perdão para um coração arrependido. Não aquele arrependimento que você e eu às vezes falamos de boca para fora. O arrependimento verdadeiro, Deus ele não vai rejeitar.
né? Ele entende que realmente de coração é verdadeiro, é sincero e ele nos perdoa. Um fato também é que nós devemos confessar nossos pecados. É, muitas das vezes vivemos em alguma situação onde que nós não confessamos a Deus nosso pecado e queremos nos livrar desse pecado, nos livrar desse fardo, mas uma ação, posso dizer que até a primeira que nós devemos fazer é confessar a Deus nossos pecados, né? E é difícil o ser humano confessar o pecado, confessar que errou, confessar que teve essa falha, né? Justamente porque é da nossa natureza. Mas, como eu posso dizer, como o texto em João 1,9, ele vai dizer assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, por mais que seja difícil, quando nós tomamos essa atitude, olha só o que o texto vai falar aqui, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado e ainda nos purificar de toda injustiça, né? Olha só como é que Deus é poderoso e o amor dele é tão grande por nós. Ele perdoa e ele ainda nos purifica, né? Sobre essa palavra de confessar, né, que está nesse texto, eu posso dizer, né, essa palavra ela vem no grego, né, perdão, no grego, onde que é escrito original, seria a palavra homologeo, né, da onde vem a palavra do português homologar, ou seja, afirmar, confirmar. Então, falando sobre essa questão de confessar o nosso pecado, ou seja, quando você e eu confessamos para Deus os nossos pecados, nós estamos afirmando que nós somos falhos, que nós erramos, mas também que nós carecemos da ação dele, da misericórdia na nossa vida, que nós somos dependentes do perdão dele. Então, essa palavra realmente, confessar, ela tem um significado e ela tem um peso grande. É realmente afirmar para Deus, confirmar, Deus, como o Senhor está vendo, eu errei, eu pequei em tal situação e eu preciso do seu perdão. E como nós falamos do tema, né, a beleza do perdão é justamente que Deus ele não rejeita perdão para ninguém, né? Deus ele está pronto para nos perdoar, ele está pronto para derramar sua misericórdia sobre a nossa vida, né? Quando nós confessamos que pecamos, nós estamos confessando que precisamos de ajuda, que nós precisamos do perdão dele. E isso é sumamente importante para a minha vida e para a sua vida. Um outro fato interessante, muito importante também, que a confissão de pecado, ela nos ajuda numa série de coisas, queridos. Principalmente na questão da cura. Quer cura espiritual, como posso dizer da nossa alma, que tirar aquele peso, aquele fardo, mas também até o físico. Existe relatos de pessoas que quando liberaram perdão, a sua vida foi transformada, a sua saúde também, talvez doenças, né? Já existem estudiosos que falam que câncer, diabetes, uma série de doenças hoje em dia, elas são geradas justamente pela falta do perdão ou falta de perdoar. Então, quando nós confessamos nossos pecados ou perdoamos ou recebemos esse perdão, podemos dizer que isso tira realmente o fardo do nosso corpo, tira o fardo dos nossos ombros, né? O jugo, aquele peso, ele sai das nossas costas, né? Dos nossos ombros, e uma transformação ela vem sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por exemplo, eu posso falar, né, que ela vai nos ajudar aí na comunhão um com o outro, né? Se é uma questão de você pedir perdão a alguém ou você receber perdão de alguém, como eu posso dizer, seu relacionamento com essa pessoa vai ser restabelecido, também com Deus vai ser restabelecido e a sua saúde também ela pode ser revigorada. Talvez você tenha alguma enfermidade justamente por causa de algum problema que aconteceu lá no passado e você guardou isso no teu coração e ficou remoendo, não liberou perdão ou não pediu perdão caso você tenha feito alguma coisa. E a partir do momento aonde que você libera esse perdão, você recebe esse perdão, ou você confessa o seu pecado a Deus e Deus te concede o perdão, a sua vida ela pode ser transformada. A sua vida pode ser renovada, assim no estalar de dedo, justamente por causa da questão do perdão, né? Também, né, depois quando a gente faz a oração de confissão, é fato que realmente o fardo ele sai dos nossos ombros. Nós podemos sentir
né, como eu posso dizer assim, né, aquele dar aquela respirada fundo, tendo a certeza que não tem sentimento de culpa nenhuma e dependendo da situação ou como Deus vai querer agir, doenças são sanadas ali justamente por causa da questão do perdão. Então, confessar pecado, receber perdão e pedir perdão, com certeza nos liberta. Queridos, para nós concluirmos essa nossa lição, eu posso dizer que o perdão que nós recebemos da parte de Deus custou muito caro, um preço altíssimo, né? Onde que Deus deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que nós tivéssemos esse perdão, né? Ele nos concedeu por amor esse perdão. Também eu posso dizer que Deus ele quer que você e eu venhamos exercer essa questão do perdão, porque, como eu posso dizer, Ele fez dessa forma conosco. Você e eu somos homens e mulheres pecadores, falhos, mas Ele um dia nos perdoou. Ele nos perdoa todos os dias, né? E assim Ele quer fazer conosco, dia após dia, nos perdoar realmente pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, abandonarmos, nos ajudar a abandonar a toda a prática do pecado, mas Ele também deseja que nós sejamos parecidos com Ele, já que nós fomos criados à imagem e semelhança. Se Ele nos perdoou sendo pecadores, sendo falhos, nós também devemos perdoar as pessoas ou pedir perdão às pessoas por falhas cometidas nossas. Primeiro, um fato também é que nós primeiros fomos alcançados pelo perdão para depois sermos perdoados. Ou seja, Deus ele nos perdoou primeiro para que depois nós pudéssemos perdoar outras pessoas, né? E que realmente nós possamos enxergar a beleza do perdão na nossa vida, naquilo que Deus tem feito na nossa vida, no nosso dia a dia, que a transformação ela venha, que você e eu possamos ser homens e mulheres que venhamos romper com essa barreira e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, se tiver que pedir perdão a alguém e ver nossa vida transformada e renovada. Mas antes vamos orar ao Senhor, antes de concluir essa lição. Feche seus olhos e oremos. Amantíssimo Deus Pai, nós rogamos nesse momento para que o perdão do Senhor seja derramado sobre a nossa vida, sobre a vida dessa pessoa que está assistindo essa lição de hoje. Eu não sei quem são, mas o Senhor conhece. E assim, Deus, que possamos experimentar a beleza do perdão, a beleza de receber o perdão do Senhor, também, Deus, a beleza de dar o perdão, de liberar o perdão, e que, Deus, nossa vida, nossa saúde seja transformada e renovada. Também, Deus, a quem entrou nesse vídeo e ainda não creu no Senhor, ainda por algum motivo não confessou o Senhor como o único e suficiente Salvador, que eles entendam, Deus, que o Senhor é misericordioso, que independente do pecado, independente de tudo que eles possam ter feito na vida, o Senhor está de braços abertos, pronto para perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Deus, que também o Senhor possa estar retirando toda a amargura, todo o rancor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a sua semana que se inicia, que possamos realmente largar aí todo o pecado e receber o perdão de Deus, receber a graça e a misericórdia do Senhor. Que você fique com Deus e que você seja abençoadíssimo dia após dia. Essa é a oração, né, e o desejo do meu coração. Fique com Deus, queridos, e até a próxima.